Pai do Senhor Jesus, meus queridos, tudo bem com vocês? Gente, o que tem de vídeo na internet? Se você pesquisar, você fica doido. De nego dizendo assim, porque Abraão teve mais de uma mulher, Davi teve não sei quantas, Salomão teve 1000 mulheres e chega na minha vez, é proibido. Aí você vai nos comentários, é gente concordando, é verdade. Eu sei que a maioria das vezes esses vídeos são para engajamento, mas toda brincadeira, no fundo, tem um pingo de verdade. E a verdade é que essas pessoas usam muitos versículos da Bíblia sem entender o contexto histórico da época, sem entender nada do que está acontecendo. E Salomão foi conhecido por 3 coisas. Primeiro, sua sabedoria. Salomão era uma pessoa muito sábia. Salomão era inteligente demais. E essa sabedoria não veio dele, foi Deus quem lhe deu. Segunda coisa, sua riqueza. Salomão era um homem próspero, muito rico, um homem que nunca travou uma batalha, nunca guerreou. Mesmo assim, a Bíblia vai dizer que na época de Salomão, a prata lá em Israel é como se fosse pedra qualquer. Era algo comum, de tanta prata que esse homem acumulou na época do seu reinado. E também Salomão foi conhecido por ter muitas mulheres. A Bíblia vai dizer, claro, no livro de 1 Reis, capítulo de número 11 e o versículo de número 3. E Salomão casou-se com 700 princesas e com 300 concubinas, totalizando 1000 mulheres. O homem se casou com 1000 mulheres. Aí quem olha para isso aqui, lê esse texto seco, vai entender, nossa, por que naquele tempo podia ter tanta mulher e hoje a gente só pode ter uma? Se tiver mais de uma, dá briga, dá isso, dá aquilo, não pode se casar. Até então teve até gente que já teve várias mulheres aqui, inclusive no Brasil. Mas será que Deus aprovava isso, meu querido? Você já procurou investigar a Bíblia, os versículos da Bíblia, para ver se Deus aprovava isso naquela época? Porque uma coisa é Deus permitir, outra coisa é Deus aprovar. Se você olhar na Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 17, vai estar um mandamento especificamente para os reis de Israel. E em Deuteronômio 17 está escrito da seguinte forma: o rei não deverá tomar para si muitas mulheres, pois se assim o fizer, desviará o seu coração. E foi exatamente o que aconteceu com Salomão. O que Deus proibiu, ele foi lá e fez. E o resultado é que ele se desviou dos caminhos do Senhor, quando ele obteve muitas mulheres. O seu coração pendeu para outros deuses, levantou outros altares, adorou outros deuses que não era o Deus verdadeiro. Então tomamos muito cuidado quando a gente for brincar ou gravar um vídeo extrovertido usando o versículo da Bíblia sem ler o contexto dele, viu? Deus nunca aprovou esse negócio da gente ter mais de uma mulher. Deus permitia naquela época, cultura diferente, cultura do povo de Israel. Aí não pode trazer isso para cá, para o Brasil, que não pode mesmo. E outra, nós estamos vivendo uma geração de farma-aura aí, que malemar pode dar conta de uma mulher, quanto mais de 2, de 3. É que tem muita gente pensando que tem uma mulher só somebody love. Mas meu querido, amor não enche bucho de ninguém. Você tem, quando você casar, estiver namorando aí, você tem que ter estrutura para sustentar uma mulher, porque tu é o cabeça da casa. Que muito hoje a situação está se convertendo. O camarada casa e a mulher sustenta a casa e ele fica cuidando da casa. Em vez dele ser o homem, ele é a mulher, e a mulher se torna o homem. É o que está acontecendo hoje. Tem homem que não é mais o cabeça da casa, não procura mais, sustentar uma mulher, acha que é só somebody love, e não é só isso. Cuidar de uma mulher tem que ter carinho, tem que ter dedicação, tem que ter amor, porque segundo os estudiosos, 90% dos casais se casam por paixão e não por amor.
A paixão do desejo de ter aquela pessoa, de abraçar, de enamorar e por aí vai. Só que a paixão, ela dura de 6 a 2 anos. E depois que a paixão acabar, o que é que vai segurar esse relacionamento? O verdadeiro amor. Porque a Bíblia diz que o amor tudo suporta, tudo perdoa, aguenta. Mas se não tiver amor, meu querido, não tem sustento. É por isso que muitos casamentos estão sendo desfeitos hoje em dia, dentro e fora da igreja, porque não se casam por amor. Então fica a dica e que Jesus te abençoe e até o próximo vídeo.